Sabe, ter pessoas te julgando é muito, muito doloroso. Isso já aconteceu na minha vida, as pessoas me julgaram. E sempre são pessoas que não te conhecem, que não fazem ideia daquilo que você passou. Estou muito feliz por ter você comigo hoje para ouvir a palavra de Deus. E hoje vou ensinar sobre um assunto que eu acredito ser extremamente importante para nós. E eu vou falar sobre julgamentos e julgar outras pessoas. Nós precisamos ter cuidado ao julgar outras pessoas. Agora, nós julgamos o pecado, mas não devemos julgar as pessoas, não podemos julgar o coração delas. Sabe, às vezes alguém pode estar fazendo algo de errado e nós o julgamos e nós até os tiramos da nossa vida por causa do que estão fazendo, mas ainda assim não sabemos como foram criados ou o que eles passaram em suas vidas. E sabe, essa é a melhor coisa sobre Deus, que Ele sabe tudo sobre nós. Então Ele pode ser misericordioso em situações onde teríamos dificuldade em ser misericordiosos porque não conhecemos o coração das pessoas. A Bíblia fala para não julgar antes do tempo. 1 Coríntios 4:5, portanto, não pronuncie julgamento antes do tempo, antes que o Senhor venha. Pois Ele trará à luz as coisas agora escondidas nas trevas e revelará os propósitos dos corações, que cada um receba seu louvor de Deus. E então, o julgamento pertence a Deus, não é para que nós façamos. Se nós virmos alguém fazendo algo errado, devemos orar por eles. E se nós sentirmos que Deus está nos orientando ou nos guiando a falar com eles sobre isso, isso deve ser feito em particular. Nós não vamos falar com os outros sobre o que estão fazendo, porque isso é fofoca e tudo que isso faz é causar mais problemas. Precisamos ter uma atitude de coração e sermos muito, muito cuidadosos ao julgar outras pessoas. É o orgulho que nos leva a agir desse jeito. Um grande exemplo é em João 8, do verso 1 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. No início da manhã, ele chegou ao templo e todas as pessoas ali vieram e sentaram-se para que ele as ensinasse. Mas os escribas e os fariseus, que eram as pessoas mais religiosas, eu acho isso muito interessante, trouxeram uma mulher que tinha sido pega em adultério. Então eles a colocaram no meio. Então eles disseram a ele: mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Agora lembre-se, estas eram as hierarquias religiosas da época, e eu te digo, às vezes as pessoas religiosas podem ser muito julgadoras, porque elas já leram a Bíblia e sabem o que é certo e o que é errado, sabe? Então é muito fácil apontar tudo que os outros estão fazendo de errado. E eles disseram: mestre, esta mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres, mas o que você disse que devemos fazer? Os corações deles também não estavam corretos, porque, na verdade, a razão pela qual eles trouxeram isso à tona era para ver se conseguiriam pegá-lo, tomando uma decisão errada que fosse diferente da lei, por causa do ensino que ele estava trazendo. E eles disseram isto para testá-lo, para que pudessem ter alguma acusação contra ele. E Jesus, se abaixando, escrevia com seu dedo no chão. Eu sei que todos perguntamos o que ele estava escrevendo. Bem, eu não. A Bíblia não nos diz isto, mas, ao orar sobre isso, acho que talvez Jesus estava apenas meio que brincando e desenhando com o dedo na poeira, esperando ouvir de Deus sobre como ele deveria responder àquela situação. Oh, quão melhor seria para nós quando situações aparecessem se nós parássemos para esperar por Deus e ver como Ele quer que nós respondamos numa situação. E como eles continuaram a perguntar, ele se levantou e lhes disse: aquele entre vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Meu Deus, que resposta perfeita! Então, eu acho que se você gosta de ficar julgando as pessoas, você só pode julgá-las
se você não tiver nenhum pecado em sua vida. E mais uma vez ele se abaixou e continuou a escrever no chão. Mas quando ouviram o que ele disse, foram embora um por um, começando pelos mais velhos, e Jesus foi deixado sozinho com a mulher diante dele. E Jesus se levantou e disse a ela: mulher, onde estão todos? Ninguém condenou você? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vá, e de agora em diante não peques mais. Então ele não perdoou o pecado dela, mas ele a confrontou de uma forma amorosa sobre o seu pecado e disse: agora vá e não peques mais. O homem julga de acordo com a carne, mas Deus, ele vê o coração. Eu preciso dizer, e eu realmente quero que você entenda isso, que nós julgamos as coisas sem conhecimento, sabe? Nós julgamos as coisas das quais não sabemos absolutamente nada a respeito. Não sabemos nada sobre a pessoa, somos rápidos em julgar. E mais uma vez, porque estamos cegos pelo nosso próprio orgulho, julgamos com base em nossas opiniões carnais ou nas mentiras que Satanás nos fala. Um exemplo: você pode olhar para as coisas que alguém tem e julgar que elas não deveriam gastar tanto dinheiro com aquilo, sabe? Quando na realidade talvez alguém deu aquilo para elas, ou elas receberam como parte de uma herança. Eu tenho um anel muito bonito que eu uso às vezes, e eu tenho certeza que há pessoas que olham para ele e pensam: você não deveria estar usando isso? Bem, sabe, alguém me deu esse anel há cerca de 20 anos atrás. E foi uma colheita de Deus por um anel que eu dei, porque eu sentia que Deus queria que eu desse algo e a única coisa que eu tinha era a minha aliança, que não custava muito dinheiro, mas que significava muito para mim. E sabe, Deus, ele muitas vezes vai nos pedir para dar alguma coisa que significa algo para nós. Ofertar é muito fácil se aquilo não significa nada para você. E então, depois disso, eu pedi a Deus para me dar um anel realmente muito bom, um pelo qual eu provavelmente nunca poderia pagar. E, depois de alguns anos, isso aconteceu, mas a verdade é que alguém me deu aquele anel. Bem, por muito tempo eu não usava, porque eu não queria que ninguém me julgasse, sabe? Também não queria que as pessoas pensassem mal de mim. E então eu me lembro que José, na Bíblia, o pai dele fez uma túnica muito especial para ele. Uma túnica de muitas cores, uma linda túnica. E quer saber, ele a usou. E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas ele a usava assim mesmo. E na maioria das vezes, quando nós julgamos as pessoas pelo que elas têm, é porque nós não temos aquilo que elas têm. Ainda existem pessoas que me julgam por eu ter tudo aquilo que elas têm também, sabe? Então, realmente o julgamento muitas vezes é algo que vem da inveja. Ou nós podemos ver alguém fazendo compras, comprando algo caro, e é uma pessoa que sabemos que está lutando financeiramente, pensamos: ela não deveria estar comprando isso? Ela não deveria. Sim, nós sempre sabemos o que todo mundo deveria ou não fazer. Bem, se ela estiver fazendo uma tarefa para outra pessoa, procurando algo que uma pessoa pediu para ela comprar e deu o dinheiro para ela pagar, nós não sabemos. Jesus andou em discernimento, ele não andou em julgamento. E discernimento leva tempo, você precisa esperar em Deus, como quando Jesus escreveu no chão, talvez ele estivesse tirando tempo para discernir a situação, tirando um tempo para ouvir o que Deus queria que ele dissesse. Em Isaías 11 diz: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, entendimento, o Espírito de conselho, poder, o Espírito de conhecimento e do temor ao Senhor. E nós temos que ter esse temor reverencial de Deus quando se trata de julgar outras pessoas, porque, sabe, isso não é algo que Deus gosta que nós façamos. E temer a Deus não significa que precisamos ter medo de que Deus nos machuque, mas isso significa que nós temos respeito por Ele e entendemos o poder que Ele tem. Que é sábio obedecê-lo e que não é sábio não obedecê-lo, sabe? Precisamos dar... Quando esperamos pelo discernimento
Precisamos dar um tempo para que as nossas emoções se acalmem, para que possamos ouvir Deus claramente. Você quer a verdade ou apenas os fatos? Esperar nos ajuda a discernir a diferença, sabe? Jesus nunca teve pressa, mas nós estamos com pressa. E nós olhamos para algo e julgamos rapidamente. Nós não precisamos fazer isso. Sabe, nós amamos a escritura que eu vou ler quando ela é aplicada a nós. Mas será que estamos dispostos a aplicá-la a outras pessoas? 1 Samuel 16, verso 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não olhe na sua aparência ou na altura de sua estatura, porque eu o rejeitei. Pois o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor, ele vê o coração. Veja, isso que é tão importante. Nós não conhecemos o coração de uma pessoa. Nós não sabemos. Nós podemos ver alguém em pecado e talvez essa pessoa tenha sido salva há apenas 1 ano e talvez ela já mudou tanto e Deus tem trabalhado com ela, sabe? Mas essa coisa em particular que nós a vemos fazendo, ela não alcançou a libertação ainda. Você ainda acha que não há nada de errado com você? Que Deus ainda não está trabalhando em você? Que Ele ainda não lida com você? E Deus te dá misericórdia porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe de onde você veio, sabe como foi criado. Eu tive tantos problemas por ter sido abusada sexualmente pelo meu pai. Eu tinha muitos problemas com o meu comportamento. Eu era de coração duro, desconfiada e trazia todas as coisas com as quais eu tinha sido criada que eu vi meu pai fazer. E Deus, Ele me amou enquanto eu ainda tinha todas aquelas coisas na minha vida, porque Ele via o meu coração e o conhecia. E Ele sabia o que eu poderia ser se Ele tivesse um tempo para trabalhar comigo. Eu vou te dizer, nós precisamos orar muito mais pelas pessoas e julgar menos as pessoas. Jesus andou em discernimento, não em julgamento. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Bem, como ele poderia dizer isso sobre alguém que cometeu adultério? Então, quando ele descobriu que a mulher com quem ele cometeu adultério estava grávida, ele mandou matar o marido dela. E o seu marido era um dos valentes de Davi? Então ele era alguém de quem Davi era próximo, então ele mandou matar um amigo. E ainda assim Deus diz que ele foi um homem segundo o seu coração? Como Deus poderia dizer isso? Porque há uma diferença entre fraqueza e maldade. E Davi teve uma fraqueza, ele mostrou uma fraqueza, e levou algum tempo, mas ele se arrependeu completamente. Então Deus diz que ele era um homem segundo o seu próprio coração. Uau! Repetindo, nós não conhecemos o coração das pessoas. A pessoa oculta do coração é a coisa mais importante para Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4. Não deixe que seu adorno seja externo, a trança do cabelo e a colocação de joias de ouro e o uso de roupas especiais, mas deixe seu adorno ser a pessoa oculta do seu coração, com a beleza imperecível de um espírito gentil e manso, que à vista de Deus é muito precioso. Ontem na pregação eu li uma escritura sobre como Davi disse que ele se deitou na cama à noite e teve comunhão com seu próprio coração. Passe um tempo com seu coração e veja o que está lá dentro. Veja se há julgamento sobre outras pessoas aí dentro. Como eu disse, nós podemos ver quando alguém está pecando e a nossa primeira resposta deve ser orar por elas e não julgá-las criticando, sabe? Ore por elas. E lembre-se de que Deus é misericordioso com você. Ah, meu Deus! A Bíblia diz que se não fosse pela misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, nós seríamos consumidos. O nosso pecado nos comeria vivos e nos consumiria, mas a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Por quê? Porque Ele vê o coração. Ele sabe de onde nós viemos e sabe pelo que nós passamos. E não apenas isso, Ele sabe onde vamos chegar se Ele continuar trabalhando conosco. Servir a Deus de todo o coração é muito importante para o Senhor, sabe? Porque Ele é Deus de corações.
Agora eu amo João 7:24. Na Bíblia Amplificada diz: seja honesto em seu julgamento e não decida de relance. Bem, esta não é uma interessante escritura? Não decida de relance, apenas olhar para uma coisa e fazer um julgamento. E talvez até fofocar sobre isso com outras pessoas, quando nós realmente não separamos o tempo para talvez escrever no chão com o nosso dedo e ver o que Deus iria dizer sobre aquela situação. Não julgue de relance, superficialmente, por aparências, mas julgue de forma justa e correta. Vamos falar sobre a colheita do julgamento. Preferimos não falar, mas eu acho que precisamos. Assim como nós julgamos aos outros, nós seremos julgados, de acordo com Mateus 7, de 1 a 5. Não julgue para que você não seja julgado. Pois com o julgamento que você pronunciar, você será julgado, e com a medida que você medir, a mesma voltará para você. Nós colhemos o que semeamos. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não dá conta da trave que está no seu próprio olho? Ou como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave em seu próprio olho? Seu hipócrita! Uau! O que é um hipócrita? Um hipócrita é alguém que não é autêntico. Um hipócrita é alguém que fica feliz em dizer aos outros o que fazer, mas eles mesmos não o fazem. Eles julgam as outras pessoas por fazerem algo, mas eles fazem coisas piores e não enxergam o que eles fazem. Primeiro, tire a viga do seu próprio olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E agora eu vou te dar a definição da palavra juiz no dicionário grego Vines. Isto é o que a palavra juiz significa na Bíblia. A palavra grega é usada para Deus. Isso sugere que aquele que é o juiz do seu povo é também que ele é ao mesmo tempo o seu Deus. Portanto, julgar significa colocar a si mesmo como Deus. Agora, não sei sobre você, mas isso me dá um pouco de temor reverencial e tremor. Não, isso me dá muito tremor e temor reverencial. Quem sou eu para tentar fingir ser Deus na vida de outra pessoa? Uau! Significa condenar ou formar uma opinião. Agora, deixe-me ler estas escrituras na versão da Bíblia A Mensagem, porque é muito boa. Não implique com as pessoas, aponte seus fracassos, critique seus defeitos. A menos, é claro, que você queira o mesmo tratamento. Esse espírito crítico tem a forma de um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do seu vizinho e estar alheio à chacota do seu próprio rosto. É por isso que a Bíblia diz que quando nós olhamos para a palavra de Deus, é como olhar para um espelho. Se realmente lermos a Bíblia com o coração aberto e ouvirmos os sermões que escutamos com o coração aberto, sabe? Veremos a mancha que está no nosso próprio rosto e não tentaremos limpar a outra pessoa. Você tem a coragem de dizer: deixe-me lavar o seu rosto por você, quando o seu próprio rosto é distorcido pelo desprezo? Esta jornada toda é sobre mostrar mentalidade novamente, interpretando este ser mais santo, em vez de apenas ir e viver o seu papel. Limpe esse escárnio feio do seu rosto e talvez você esteja apto a oferecer uma toalha ao seu vizinho. Não brinque com as coisas que são sagradas. Brincadeiras e chocarrices não trazem honra a Deus. Também não reduza os mistérios sagrados. Ao tentar ser relevante, você só está sendo bobo, incitando o sacrilégio. Uau! Agora, em Romanos 14:4, diz: quem é você para julgar o servo do outro? É diante do seu próprio Senhor que ele levanta ou cai. Ele será levantado, pois o Senhor é capaz de fazê-lo ficar de pé. Eu amo isso. Deus é capaz de mudar as pessoas. Deus é capaz de trazer correção para as pessoas. Nós podemos ver o pecado na vida de alguém. Se nós conhecermos a palavra de Deus, vamos reconhecer o pecado ainda mais rápido do que conseguiríamos. Mas nós não conhecemos o coração das pessoas e nós não sabemos do passado dessas pessoas. Sabe, ter pessoas te julgando é muito, muito doloroso.
Isso já aconteceu na minha vida, as pessoas me julgaram. E sempre são pessoas que não te conhecem, que não fazem ideia do que você passou ou do quão difícil a sua vida tem sido. É incrível o tipo de pessoa que Deus pode usar e levantar por sua graça. Podemos olhar para as pessoas e pensar como Deus pode estar usando você? Mas acho que vamos ficar um pouco surpresos quando chegarmos ao céu e vermos quem está lá. E talvez quem não está. Algumas das pessoas que parecem tão religiosas, talvez não vão chegar lá porque elas não estavam dependendo de Deus de verdade pela salvação através de Cristo. Estavam dependendo das suas boas obras, julgando outras pessoas que achavam que não atendiam aos seus padrões. E quanto à misericórdia, você está disposto a começar a mostrar às pessoas mais misericórdia? Há tantas escrituras maravilhosas sobre a misericórdia. Eu vou ler algumas delas para você. Salmo 108, 4. Pois a sua misericórdia é grande acima dos céus, e a sua fidelidade chega às mais altas nuvens. Salmo 31, 7. Ficarei feliz e me alegrarei com a sua misericórdia. E aqui, novamente, não estou dizendo que vamos ignorar o pecado na vida de alguém. Estou dizendo, ore pelas pessoas. Não faça fofoca sobre elas. E se você sente que Deus está te guiando, somente se sentir que Deus está te guiando, você pode falar com a pessoa a respeito. Talvez haja algo que elas nem percebem que estão fazendo, alguma coisa que ainda não sabem. Mas você precisa fazer isso com uma atitude muito humilde, se certificando de que você mesmo não esteja fazendo coisas piores. E a melhor maneira de começar uma conversa é dizendo, olha, eu sei que eu tenho muitos problemas na minha vida, e eu não estou falando com o espírito de julgamento, mas é que me importo com você e quero que você esteja certo com Deus. Mas como eu disse, você só faz isso se você tiver certeza de que Deus está te guiando para fazer. E eu não acho que isso aconteça muitas vezes, porque eu acredito que Deus corrige as pessoas sozinho, se dermos a Ele tempo para isso. Lucas 6,36 diz, seja misericordioso, assim como seu Pai Celestial é misericordioso. Tiago 2,13 diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Uau! Precisamos ter muito cuidado para não sermos cegados pelo orgulho. E por último, e rapidamente, deixe-me dizer que não devemos julgar uma situação com base em outra ou uma pessoa com base em outra. E você diz, o que você quer dizer, Joyce? Digamos que você teve um pastor por muitos anos a quem você realmente amava e considerava, ele aposentou. E agora você não fica satisfeito com nenhum novo pastor que chega à igreja porque você está sempre julgando o novo pastor com base no antigo. Isso não é justo com eles? Ou talvez você foi casado com alguém por muitos e muitos anos e ele ou ela faleceu e eventualmente você se casa de novo, mas continua julgando aquela nova pessoa com base na pessoa do passado. E eu fiz isso com o cachorro. Eu tive uma cachorra por 12 anos. Eu amava aquela cachorrinha. O nome dela era Duquesa. Ela era minha queridinha, nós éramos amigas. Eu a amava e ela me amava. E eu tentei ter outros cães, mas nunca ficava satisfeita. E um dia minha filha me disse, é verdade que você não quer um cachorro, você quer a Duquesa de volta. Eu precisei entender que eu não podia julgar o que Deus estava me dando naquele momento com base no que eu tive. Sabe, você pode se mudar para um novo bairro e não gostar dele imediatamente, dê-se um tempo. Você pode se mudar para uma nova cidade, você ainda não gosta dela porque deixou seus amigos para trás. Bem, dê-se um tempo. Deus tem um plano para a sua vida, mas você precisa dar um pouco de tempo. Não passe a sua vida julgando outras pessoas. Evite julgamentos prematuros e lembre-se de que julgar significa colocar-se na posição de Deus. Uau, não sei quanto a você, mas eu não quero esse emprego. E eu oro por você e oro também por mim, para que não julguemos superficialmente nem de relance, que sejamos mais misericordiosos
para que oremos pelas pessoas em vez de sermos críticos e julgadores em relação a elas, em nome de Jesus. Talvez alguns de vocês tenham planos e Deus está tentando interrompê-los e você não está permitindo. Então as coisas não estão indo muito bem para você. Porque sabe, quando Deus decide entrar no meio de alguma coisa, deixe seu teste se tornar seu testemunho. Todo mundo gosta de testemunhos. Nós vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E é bom poder testemunhar a veracidade e a verdade da palavra de Deus. A vida às vezes pode ser muito difícil. Alguém concorda comigo? Certo. Ninguém nunca jamais terá um testemunho. Quantos de vocês amam um bom testemunho? Ninguém nunca terá um testemunho sem ter passado por um teste. E então nós vamos ser testados. E não apenas o inimigo tentará nos testar, mas o próprio Deus vai nos testar. Davi, inclusive, orou para que Deus o testasse. Eu não faço essa oração sempre, mas, sabe? Quero dizer, Davi orou: Deus, prova-me, testa-me, vê se há alguma coisa perversa em mim. Uau, isso é coragem. Nós amamos ouvir grandes testemunhos. Mas se nós não passarmos no teste, nunca teremos o testemunho. Alguns de vocês aqui se perguntam por que rodeiam a mesma montanha o tempo todo. Algo que você precisa saber sobre Deus. Você nunca é reprovado na escola dele. Você continua refazendo o mesmo teste, de novo, e de novo, e de novo, até que você passe nele. Amém? E então, mesmo depois de passar no teste, ocasionalmente você vai ter que fazer um curso de reciclagem.
Só para verificar se você ainda está onde precisa estar nesse assunto. Bem, nós amamos ouvir e ler sobre Noé, José, Abraão, Moisés, Josué, Daniel, Ruth, Esther, Pedro, Paulo. Mas você gostaria de ter sido um deles? Uau! Deve ser ótimo ter a vida da Joyce. Oh, querida. Bem, nós não. Sim, eu tenho uma ótima vida, mas você não faz isso sem pagar um preço para fazer isso? Amém? E sabe, nós pensamos, puxa, deve ser incrível. Paulo escreveu 2 terços no Novo Testamento, uau! Nossa, Moisés abriu o Mar Vermelho, uau! Nenhuma dessas pessoas fizeram suas próprias escolhas na vida. Cada uma delas tinha um plano que foi subitamente interrompido por Deus. Talvez alguns de vocês tenham planos e Deus está tentando interrompê-los. E você não está permitindo. Então as coisas não estão indo muito bem para você. Porque sabe, quando Deus decide entrar no meio de alguma coisa... Vamos lá, pessoal. A maioria das pessoas tem uma placa invisível pendurada em suas vidas. Deus consegue ver, mas outras pessoas não. Que diz, não perturbe. São placas que você pode pendurar nas portas de hotel, mas não pode colocar uma em sua vida. Se você vai andar com Deus, é melhor se preparar para ser interrompido. Você pode ter um bom plano todos os dias, mas isso não significa que vai conseguir fazer o que planejou. Porque se Deus precisar de você, você tem que estar de plantão. Eu tenho certeza que Esther tinha um plano para sua vida e provavelmente não era o de ter uma chance de ser morta, fazendo coisas que você normalmente não se safaria. Essas pessoas foram colocadas em situações que elas nunca tinham encarado. Sabe, quando Deus te pede para fazer algo, dizer a Ele, bem, eu nunca fiz isso antes, isso não importa para Ele. Então elas foram colocadas em situações que nunca tinham enfrentado, que no natural não estavam equipadas para lidar. Estavam sozinhas e muitas vezes em suas dores e tragédias eram mal compreendidas e eram criticadas. E nestes homens e mulheres vemos situações como a morte de entes queridos, perseguição aos justos, fome, prisão, rejeição, abandono, abuso, injustiça e também mal entendidos. Quantos de vocês ainda querem ser usados por Deus? Onde estão as mãos, gente? Eu vi alguém fazendo mais ou menos assim, ó. Olha, eu vou te dizer a verdade. Eles tinham que estar dispostos a morrer, tiveram que aprender a amar pessoas difíceis de amar, ter muito sofrimento com paciência, ser criticados e acusados e ter longos períodos de espera pela libertação de Deus. Mas nós também vemos na vida dessas pessoas que grandes frutos foram gerados e que Deus usou cada uma delas de uma maneira incrível. Ele usou Esther para salvar uma nação inteira, uma jovem garota de 20 anos, porque ela estava disposta a deixar de lado os seus planos e sair e fazer o que sentia que Deus queria que ela fizesse, sabe? Sei que nem todos foram chamados para o ministério em tempo integral, mas posso te dizer que isso afeta todas as pessoas, porque não tem uma pessoa nesta sala que Deus não te desafie e peça para fazer coisas que você acha que são mais do que você consegue lidar, ainda que não seja nada além de falar com seu vizinho sobre Jesus. Ninguém tem um testemunho sem um teste. Se você vai andar com Deus, a resistência, uma palavra bíblica, a resistência é uma obrigação. Nós temos que aprender a suportar, a como não fugir de situações difíceis. Temos que entender que a única maneira de passar por isso é passando por isso. Amém? E assim, eu tenho minha própria pequena definição para resistência, eu gosto dela. E eu acredito que resistência significa durar mais que o diabo.
Em outras palavras, não importa o quanto você queira irritar-me, esse é o quanto eu vou permanecer em Deus e não vou esmorecer nem desistir. Então siga em frente e se canse tentando me desgastar, mas eu não vou desistir. Amém? E eu vou te dizer, se você não tem nada ao seu favor, exceto ser cabeça dura para dizer eu nunca vou desistir, você vai acabar ficando com a vitória. Eu tenho uma placa no meu escritório que diz nunca, nunca, nunca desista. Eu quase a trouxe neste fim de semana para te mostrar. Não desista. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo devido você vai colher se você não desanimar. E essa escritura é para todas as pessoas aqui. Todos nós cansamos de esperar, todos nós cansamos do diabo implicando conosco, todos cansamos de coisas que acontecem conosco, mas só aqueles que se recusam a desistir, esses são aqueles que vão sair e fazer parte do grupo que abre o Mar Vermelho e faz o tipo de coisas que essas pessoas fizeram, esses homens e mulheres. Vamos lá. Resistência significa habitar, permanecer debaixo, ser paciente. Paciente. E paciência não é apenas a habilidade de esperar. Você vai esperar quer goste ou não. Mas é sobre como agimos enquanto esperamos. A paciência é um fruto do Espírito que nos mantém doces e gentis. Vamos? A paciência é um fruto do Espírito que nos mantém doces e gentis. A paciência é um fruto do Espírito. Vamos! O quanto você consegue sofrer pessoalmente e ainda ser legal com as outras pessoas? Oh, meu Deus, eu vim de um longo caminho. Há 42 anos, se eu fosse ao supermercado e a balconista fosse novata, eu quero dizer... Eu podia até estar usando o meu broche de strass escrito Jesus. Mas eu te digo, o fruto não era bonito. Agora, 42 anos depois, não 2 dias, vamos lá, agora 42 anos depois, felizmente não me levou todos os 42 anos, mas levou cerca de uns 4 ou 5. E agora se tem uma balconista nova e eu vejo que ela está ficando nervosa porque está tendo problemas, eu digo, não se preocupe, fique tranquila, está tudo bem, você vai ficar excelente nesse trabalho. Todo mundo comete erros, eu não estou com tanta pressa. Eu posso realmente... na verdade, agora consigo pensar mais na outra pessoa do que em mim mesma, é isso? Levou 42 anos, mas... estou bem com isso agora. Agora, tem outras coisas com as quais talvez eu não seja tão paciente, mas eu consegui resolver a questão da balconista. Paciência, resistência, durar mais que o diabo. Entenda que nem tudo na vida vai ser do seu jeito e que Deus espera que você seja doce de qualquer maneira. Os crentes deveriam ser legais, sabia disso?
Talvez essa seja a revelação do dia, eu não sei. O que você aprendeu na conferência? A Joyce disse que nós deveríamos ser legais. Nós devemos gostar uns dos outros. Hebreus 6:12, para que vocês não sejam espiritualmente lentos, mas que vocês sejam imitadores daqueles que, através da fé que se apoiam em Deus, com absoluta confiança e convicção nele, em seu poder, e com paciência e resistência, mesmo quando em sofrimento, irão agora herdar as promessas. Então, se você está neste lugar hoje, e se você acha que tem vitória em sua vida, não significa que tudo seja perfeito, mas se você acha que você passou por situações e que você tem uma boa medida de vitória em sua vida, é porque em algum momento você resistiu. Vamos lá? É porque em algum momento você parou de fugir das coisas difíceis e aprendeu a correr para elas e acabar logo com isso. Vamos lá? Eu posso dizer que eu tenho uma boa medida de vitória na minha vida hoje. Certamente ela não é perfeita, mas eu fico muito feliz a maior parte do tempo, muito contente, muito tranquila. Percorri um longo caminho. Mas eu te digo, eu tive que aprender a parar de fugir das coisas e dizer: Deus pode trabalhar na minha vida, faça o que for preciso, acabe logo com isso. E então, se for preciso, me amarre no altar e não me deixe ficar longe de você, porque eu não quero ser como eu era. Há dois tipos de dor, a dor da mudança e a dor de permanecer igual. E permanecer igual tem que te assustar mais do que mudar. Eles resistirem agora estão herdando as promessas. Hebreus 10, verso 36. Pois você precisa de paciência e resistência para suportar todas as circunstâncias difíceis sem você se comprometer, para que quando você tiver realizado a vontade de Deus, você possa receber e desfrutar ao máximo de tudo que Ele foi prometido. Quantos estão vendo essas coisas? Nós passamos e superamos, e a recompensa sempre está do outro lado. Mas nós vamos ser testados, nós vamos ser tentados, e nós precisamos ser provados. Você perderia o seu emprego ao invés de mentir pelo seu chefe? Bem, isso não merece tantos aplausos, não é mesmo? Fiquei preocupada, talvez tenhamos que ficar aqui mais. Não há como dizer quantas vezes as pessoas aqui foram testadas em algum ponto, e se elas tivessem feito a coisa certa lá atrás, agora elas estariam desfrutando de uma vida que seria incrível. Eu já contei esta história antes, não fazia parte desta mensagem, mas tenho que contá-la para trazer o ponto. Anos atrás eu trabalhava para uma empresa de peixes por atacado e eu era contadora lá. E o chefe queria que eu ajudasse a roubar algum dinheiro de alguns clientes a quem devíamos dinheiro, sabe? Eu enviava os extratos todos os meses e aquelas pessoas tinham um saldo de $300 de crédito porque acidentalmente pagaram uma conta 2 vezes. E assim, ele olhava todas as declarações antes que as enviasse e ele trouxe uma delas para mim e disse: eu quero que você coloque um débito nesta conta e faça que ela fique com saldo 0. Em outras palavras, ele não queria enviar o dinheiro para aquele cliente que tinha um crédito na conta. Bem, eu soube imediatamente que aquilo era errado de se fazer, mas eu fui para casa e eu dormi pensando sobre isso. Bem, eu não dormi, na verdade, eu nem era realmente o que eu chamaria de uma cristã muito forte naquela época, mas eu amava a Deus, eu ia à igreja, eu tinha um pouco de fibra moral e eu sabia que eu não deveria fazer aquilo. Dave e eu trabalhávamos na mesma região e só tínhamos um carro, então isto significava que meu transporte era bom. Havia muitas razões para não perder aquele emprego. E eu estava petrificada só de pensar que se eu dissesse ao chefe que não faria o que ele me pediu para fazer, seria demitida. E então, eu cheguei bem cedo na manhã seguinte e eu decidi na minha mente, agora ouça, eu decidi que eu iria permanecer com Deus, ainda que eu perdesse aquele emprego.
Vamos, eu quero que você ouça isso. Eu decidi que eu iria permanecer com Deus, ainda que eu perdesse o meu emprego. E havia muitas coisas para as quais eu não teria a resposta se eu perdesse o meu emprego. Mas eu sabia que eu tinha que permanecer com Deus. Vamos lá, agora você está disposto a perder um amigo? Se é isso que você tem que fazer para permanecer com Deus? Você está disposto a ser ridicularizado se for isso que tiver que fazer para permanecer com Deus? Você está disposto a ser julgado e criticado como um louco religioso no seu trabalho, a fim de permanecer com Deus? Vamos lá, pessoal, eu estou fazendo perguntas sérias. É hora de decidir que nós não vamos nos comprometer o que sabemos ser o certo, só para sermos aceitos por todo mundo, ou para mantermos um emprego, ou qualquer que seja o nosso caso. E não há como dizer quantos cristãos hoje em dia que comprometem suas vidas apenas para serem aceitos pelo mundo, ou para manter um emprego bem remunerado, ou algo assim. E veja o que aconteceu. Agora, felizmente, Deus me deu a graça de passar neste teste. Eu cheguei bem cedo na manhã seguinte, e eu entrei, eu estava tremendo como louca, e eu disse: sabe, você pode não entender isso, mas eu sou cristã, e eu sinto que eu não posso equilibrar. Esta declaração e fazer que fique com saldo zero, porque eu sinto que estaria roubando o dinheiro dele se fizesse isso. Eu disse: eu preciso do meu emprego, eu não posso perder o emprego, mas não posso fazer isso. Bem, ele ficou com o rosto vermelho e esbravejou, blá, 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 e só disse: vá trabalhar. E o dia todo eu fiquei esperando para ser demitida. E finalmente, faltando 5 minutos para terminar o expediente, ele saiu e meio que jogou aquela declaração. Na minha mesa, e ele disse: bem, mande o cheque para ele. E então, para resumir a história, eu continuei sendo promovida naquela empresa até ficar apenas abaixo dele. Eu não tinha estudo para aquelas promoções. Por metade do tempo eu nem sabia como fazer o que eu estava fazendo, mas Deus me deu a graça para fazer tudo. E eu vou te dizer algo, e eu acredito nisso. Se eu tivesse me comprometido naquela época, eu acho que eu não estaria aqui hoje contando essa história. Eu tenho testemunho porque eu passei no teste.
Eu sempre digo, porque está sublinhado na minha Bíblia não quer dizer que eu sei. Posso ter colorido de 4 cores e ainda assim não significa que sei algo. Amém? Só porque eu li não significa que eu saiba. Sabe como? Você sabe quando você sabe. Você precisa pensar sobre o prêmio que está do outro lado da dor. A Bíblia fala sobre Jesus em Hebreus 12, que ele desprezou a vergonha da cruz, mas ele a suportou pela alegria do prêmio que estava do outro lado. O que estou tentando te dizer é que se você está passando por algo difícil e você está querendo esmorecer e desistir, correr de volta para sua vida antiga ou começar a agir mal, em vez de tentar sair disso, por que você não fala com Deus? Vem e faça o que você precisar fazer. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu sei que você vai carregar esse fardo, mas até lá então, me faça ser mais forte, mais forte, mais forte. Concentre-se em continuar a ser o que você sabe que Deus quer que você seja, não importa o quanto esteja sofrendo pessoalmente. E então vai haver, e não deve haver, vai haver uma recompensa do outro lado para você. E você vai sair disso uma pessoa melhor do que era quando você entrou. Vamos, o dia do pagamento está chegando. Amém? O dia do pagamento está chegando. Deus nunca se esquece do dia do pagamento. Ele nunca se atrasa. Cara, se nós pensássemos em todas as situações que essas pessoas passaram, Ruth escolheu ter dificuldades ao invés de ser desleal, mas ela acabou se casando com o homem mais rico do lugar. Abraão creu no impossível por 20 anos, mas ele teve o filho. Moisés virou as costas para uma vida de luxo, mas ele também abriu o Mar Vermelho e viu grandes milagres. Esther colocou sua vida em risco, mas salvou uma nação. Daniel arriscou ser morto ao invés de comprometer sua integridade. E ele continuou sendo promovido. Ele durou por uns 3 ou 4 reis, eu não sei. Nem os leões conseguiram comê-lo. Vamos lá. Os testes são dados para provar o que sabemos, não o que achamos, mas o que realmente sabemos. Eu sempre digo, porque está sublinhado na minha Bíblia não quer dizer que eu sei. Posso ter colorido de 4 cores e ainda assim não significa que sei algo. Amém? Só porque eu li não significa que eu saiba. Sabe como? Você sabe quando você sabe? Quando você faz. É quando faz isso. Então, não olhe para o que você acha que sabe, olhe para o que você está fazendo. Tenha uma reunião consigo mesmo de vez em quando. Eu fiz uma oração muito forte na semana passada para que Deus me mostrasse a verdade. Deus, eu quero conhecer a mim mesma, eu não quero ser enganada por mim mesma. Eu não quero sair por aí achando que eu sou algo que eu não sou. Nós precisamos... Chuyện tình yêu giờ nói xa đâu nào ai thấu hiểu. Một người hy sinh tất cả để yêu, một người ngổn ngang bỏ rơi biết bao điều để một mình em cô đơn giữa bóng đêm. Anh xin lỗi khi đã nói lời từ chối, khiến trái tim em giận dỗi. Anh ngốc nghếch quá đi thôi. Conhecer a nós mesmos. Não existe nada mais valioso do que você realmente ser honesto consigo mesmo sobre você.
você mesmo e parar de colocar a culpa de tudo nas outras pessoas. Vamos, nós não vamos comer sobremesa aqui hoje, mas esta é a única maneira que conheço de te ajudar. Você pode comer sobremesa em outro lugar? Conheça a si mesmo. Culpar, culpar e culpar. Sabe, essa é a primeira coisa que gostamos de fazer quando algo dá errado, culpar outra pessoa. Sabe qual é o primeiro passo para a cura? É assumir 100% da responsabilidade pela sua vida agora mesmo. E você pode dizer, bem, não é minha culpa eu estar nesta situação, pode não ser sua culpa que você tenha chegado aqui, mas se você não assumir a responsabilidade, você nunca sairá desse lugar. Eu sei, porque já usei todas essas desculpas. Se eu não tivesse sido abusada, se não fosse isso e se não fosse aquilo, sabe? Uma hora temos que parar de sentir pena de nós mesmos e dizer, vou assumir a responsabilidade por esta bagunça, vou aplicar esses princípios da palavra de Deus e eu vou descobrir se todas essas coisas da Bíblia é verdade ou não. E eu posso te dizer, isso é verdade. E funciona. Vamos, não basta colocar um adesivo no seu carro, vamos colher alguns frutos. Tudo bem. Nós estamos prestes a terminar aqui, então vamos pular aqui para esta parte. Que tipo de testes nós devemos esperar encontrar? Bem, o teste da paciência, este é para todo mundo. De novo, e de novo, e de novo. Nem sei dizer quantas vezes as chaves da porta do hotel não funcionaram quando estávamos lá fora. Ontem nós estávamos com pressa e entramos em um elevador que deveria estar descendo, mas ele começou a subir. E alguém devia ter brincado com os botões porque ele estava parando em todos os andares, sabe? Veja, nós aprendemos a dizer bem, é claro. Nós estamos numa conferência, o que mais? O que mais você esperaria? O teste do perdão, você vai ter que passar por ele. Cara, este fim de semana tem sido sobre isso. Ser lento para se irar, um homem sábio é lento para se irar. Efésios 4, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Será mais útil se você ficar bravo de manhã, porque você terá o dia todo, mas... Estou dizendo, será difícil se você ficar bravo 10 minutos antes de dormir. Isto é somente para os crentes realmente maduros. Vamos, não fiquem com raiva de ninguém. Não perca seu tempo tendo raiva dos outros, isso não vai mudar ninguém. Ore por eles, lembre-se de algumas das coisas que você faz. Eu não estou dizendo para deixar as pessoas pisarem em você, mas estou dizendo a amargura, o ressentimento, a falta de perdão e a ofensa está matando as pessoas, está eliminando o poder da igreja. Onde houver dois em acordo, Deus está no meio deles e pode fazer grandes coisas. Se Deus puder encontrar duas pessoas que consigam se dar bem, Ele pode fazer grandes coisas. Imagine o que aconteceria se pudéssemos ter uma igreja inteira sem conflitos. Sabe, no minuto em que você se ofende com seu pastor, a partir daí ele não pode mais ajudar. Você não consegue mais aprender o que ele fala até que supere isso. A maior parte do terreno que o diabo ganha na vida das pessoas é através da falta de perdão. É difícil, não é? Quando alguém te machuca. Sabe por quê? Porque tudo em nós grita, isto não está certo, não é justo. Nós ficamos preocupados demais se eles vão ou não se safar. E você não precisa se preocupar com isso. Deus é o nosso vingador. Mas Deus, ele está muito mais interessado em mudar as pessoas do que se vingar delas. Obrigada. Ok, mais dois. Eu vou falar somente de mais dois testes. O teste da fidelidade.
Você sabe qual é o teste da fidelidade? É quando toda a empolgação se vai. Mas você continua fazendo aquilo. Sabe, quando você é casado com alguém há 50 anos, você não fica todo arrepiado quando ele entra pela porta. Bem, o que você acha que é amor quando está na casa dos 20 anos e se casa, torna-se algo totalmente diferente se vocês permanecerem juntos por 30 ou 40 anos. Eu posso te dizer que hoje, o meu marido e eu, nós realmente nos amamos. Mas sabe, já não é uma coisa assim tão emocional. É algo muito diferente disso e... Você chega a um ponto, várias pessoas chegam a um ponto em seus casamentos onde não há mais nada empolgante. Então elas acham que precisam de outra pessoa porque estão buscando viver na empolgação. Fidelidade. Vou ser honesta com você, tive que tomar uma decisão sobre este ministério há alguns anos. Uma coisa é quando você está escalando, mas quando você alcança o seu objetivo... As pessoas sempre me perguntam, o que vai ser depois, bem? Nada. Quero dizer, eu estou vivendo o meu sonho. Eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. E agora o meu trabalho é continuar fazendo isso. Quero dizer, sabe, eu não fico tão animada quanto você sobre vir a uma conferência da Joyce Meyer. E não me entenda mal, eu amo fazer isso, mas eu não me sinto da mesma forma como eu me sentia há 25 anos atrás. Mas sabe por que estou tentando ser aberta com você compartilhando isso? É porque você vai chegar a este mesmo ponto sobre algo em sua vida. Eu quero que você se lembre de que só porque algo não te empolga emocionalmente mais, não significa que você tem o direito de se afastar disso. Nós precisamos de pessoas que vão permanecer firmes nas coisas por muito tempo, mesmo depois daquilo não ser mais empolgante. Amém? E o último teste, bem, não é o último teste, mas é o último do qual eu vou falar, do qual você menos vai gostar também. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga, você não vai gostar disso. Ok, lá vem ele. Estão prontos? A submissão ao teste de autoridade. Agora ouça isso. Você não está apto para estar em autoridade até que saiba como estar debaixo de autoridade. Deus vai colocar alguém na sua vida que está acima de você, que te diz para fazer coisas que você não quer fazer, que você acha que não são justas. E então ele vai te dizer para não falar destas pessoas pelas costas. Ele vai te dizer para não murmurar nem reclamar.
E para mostrar todo o respeito a ela, e a sua carne, ela vai ter um ataque. Um absoluto fricote. Eu vou ler uma última escritura para você. Eu não gosto dessa escritura, mas... quero dizer, essa escritura irrita positivamente a minha carne, sabe? Servos, sejam submissos aos seus senhores com todo o respeito apropriado. Não apenas para aqueles que são bons e gentis, mas também para aqueles que são irracionais. Amém.